Olá, amigos, sejam todos bem-vindos novamente a este encontro, onde passamos a estudar o Evangelho de Jesus para compreender cada vez mais as suas mensagens tão ricas de ensinamento, mensagens que podem transformar a nossa atitude diária, a nossa atitude para com os outros e assim cada vez mais aperfeiçoar e desenvolver aquilo que Jesus veio nos ensinar, veio nos pedir para amar uns aos outros. E hoje o nosso Evangelho, que ele está em João, no capítulo 6, do versículo 22 ao 40. E essa passagem é chamada o Pão da Vida. Então a gente vai fazer a narrativa agora dessa passagem e mais uma vez eu peço para que cada um observe o desenvolver de toda essa história, os personagens, as situações e principalmente as emoções que estão envolvidas nesta passagem. E diz o seguinte: no dia seguinte, a turba que ficara de pé do outro lado do mar viu que não havia outro barquinho ali, senão um que Jesus não entrara com seus discípulos, mas somente os discípulos partiram dali. Entretanto, outros barcos vieram do Tiberíades, próximo do lugar onde haviam comido pão, rendendo graças ao Senhor. Assim, quando a turba viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles entraram nos barquinhos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Em resposta a eles, disse Jesus: Amém, amém, vos digo, buscais a mim, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães, e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica. Então disseram a ele: Que faremos para realizar as obras de Deus? Em resposta, disse-lhe Jesus: Esta é a obra de Deus, que creais naquele que enviou. Então disseram-lhe: Que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes para comer o pão do céu. Então disse-lhe Jesus: Amém, amém, vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Então disseram a ele: Senhor, dá-nos sempre este pão. Disse-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Mas eu vos disse que também me vistes e não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que tudo que me deu não pereça fora dele, mas ele ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que contempla o Filho e crê nele tenha vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Então percebam que Jesus veio falar de vida, veio falar do pão da vida, veio falar do alimento que nós precisamos para a nossa compreensão, para a nossa transformação e para a nossa união com Deus. E aí a gente vai tentar explicar todas as entrelinhas dessa passagem do Evangelho para que a gente possa compreender qual foi o recado de Jesus naquele momento. Mas que a gente possa entender, a gente vem lembrar que essa passagem ela se deu logo depois daquela passagem da multiplicação dos pães, lá em Tiberíades, né?
Então estava ali uma turba reunida com Jesus, haviam poucos pães e ele faz aquele milagre da multiplicação. E daí ele sai de Tiberíades para Cafarnaum. Então, se a gente for observar, elas estão do mesmo lado do mapa daquela época, mas Cafarnaum está numa ponta e Tiberíades está na outra. Então ele sai de Tiberíades para Cafarnaum. E aí é interessante porque aquela turba toda presencia aquela multiplicação dos pães, presencia as curas que Jesus fez naquele momento e segue Jesus. Porque parece que aquele é o sinal que eles tanto buscavam para compreender o Evangelho de Jesus. E o mais interessante é que eles, ali no mar, tem apenas um barco. E todos os discípulos atravessam de Tiberíades para Cafarnaum. Mas Jesus não estava naquele barco. E aí eles tomam os barcos e seguem para o outro lado também. Porque uma vez tendo visto o sinal de Jesus, todos passaram a querer lhe seguir, né? E aí o que acontece? Eles chegam do outro lado e não veem como Jesus chegou até ali. Mas Jesus já está ali e é exatamente na hora que ele diz: Rabi, quando chegastes aqui? Né? E ele diz, em resposta, ele disse: Amém, amém vos digo, buscai a mim, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciaste. Né? E aí a gente pergunta, o que é que nós estamos buscando? Né? O Jesus tenta falar para eles naquele momento que o que eles estavam buscando ali não era aquele pão que eles alimentaram do outro lado, mas que eles devessem buscar, na verdade, o verdadeiro alimento. Porque eles viram aquele milagre e estavam seguindo, porque eram os sinais, né? E eles estavam saciados, né? Então ele diz assim, multiplicai, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então ele diz assim, olha, esses feitos todos esses milagres, não é o mais importante que vocês precisam reconhecer. Mas o mais importante é o alimento espiritual que esse eu trago. Então reparem que foi exatamente, de certa forma a gente pode compreender que Jesus levou aquele alimento material para eles, para chamar a sua atenção e poder levar o alimento espiritual. Por isso que eles estão ali. E aí a gente vem lembrar porque alguns procuram a doutrina, né? Porque querem ver os fenômenos. E a gente vai lembrar de uma passagem lá do livro Fonte Viva, no capítulo 92, chamado Demonstrações do Céu, onde o Emmanuel vem nos lembrar exatamente isso. Em todos os tempos, quando alguém na Terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Ou seja, a gente talvez esteja, algumas pessoas procuram a casa espírita, mas pelo fenômeno. E o fenômeno não é o mais importante, né? Como o Emmanuel vem nos dizer. Estão em busca dos videntes que devem dar provas de alguma coisa, dos que escrevem condições paranormais, né? Outros que materializam, e ele vem nos esclarecer, o Emmanuel, que existem outros sinais que estão aqui à nossa volta, que comprovam a existência de Deus, que comprovam que Jesus foi o enviado de Deus, se a gente contemplar os minerais, as árvores, a natureza, o firmamento, as águas, os rios. Então toda a natureza, tudo que há em volta de nós é a prova da existência de Deus e são sinais. Então aqueles sinais que são os fenômenos mediúnicos, que lá outrora, quando Kardec começou a explicar a doutrina, aquele período era necessário para chamar a atenção, que foi o mesmo recurso pedagógico que Jesus usou outrora. Fez aquele milagre para atrair a atenção de todos eles. Mas hoje não precisamos mais. Hoje compreendemos a multiplicação dos pães, hoje compreendemos todas aquelas materializações que aconteceram na época do Kardec. Nós já compreendemos e sabemos que o mundo espiritual existe. Então que a gente possa se voltar para ele, para compreender qual é o verdadeiro ensinamento do mundo espiritual, para que a gente possa dar continuidade. Então isso é uma dádiva, é uma misericórdia divina, quando Deus nos possibilitou esse intercâmbio, que são as mensagens que são trazidas do plano espiritual, que vem nos auxiliar a ter uma vida mais tranquila, a ter uma vida mais branda, até mesmo para a gente poder passar as nossas tribulações,
Nós vivemos no mundo de provas e expiações, então vivemos em meio a dores e algumas alegrias. Então, qual é a nossa fortaleza? Onde nós vamos buscar toda essa segurança? É no Evangelho de Jesus, porque sabemos que essa mensagem ela vem do alto. Sabemos que essa mensagem ela foi dita, ela foi trazida para que a gente pudesse compreender, transformar e obter a redenção, que é tudo aquilo que a gente chama da salvação. Então, quando ele diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas como pela comida que permanece para a vida eterna. Então, de que vida eterna Jesus veio mais uma vez falar? A vida eterna do plano espiritual. Aquela vida onde não será mais necessária a reencarnação, não será mais necessária a nossa vinda a esse mundo físico, a esse planeta Terra, para poder reparar, para poder aprender todas as virtudes de Jesus. Então disseram ele, que faremos para realizar as obras de Deus? Eles perguntam, né? Então, o que faremos para realizar as obras de Deus? E em resposta disse-lhe Jesus, esta é a obra de Deus, que creais naquele que o enviou. Então, nesse momento, o que Jesus pede para ele? Acredita em mim. Então, toda a obra de Deus, Jesus sintetiza como sendo, vejam, observam e tentem praticar aquilo que eu estou fazendo. Por enquanto, acreditem em mim, que vim daquele que me enviou. Então disseram, que sinal, pois, faze tu para que vejamos e creiamos em ti? Eles perguntam mais uma vez os sinais, né? Então, até hoje a gente busca esse sinal da presença de Jesus comigo, da presença de Deus no mundo. Nós estamos aí passando por um processo todo de pandemia, a gente está buscando Deus, às vezes pergunta onde Deus está nesse momento. E Ele está ao lado de cada um de nós, tentando nos fortalecer. E eles queriam saber naquela época, o que realizas, né, nesse momento? Aí ele diz mais um detalhe bem interessante. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes para comer o pão do céu. E aí a gente vai lembrar que naquele período em que os hebreus estavam saindo do Egito, eles passaram aquele período todo no deserto, estavam com fome inclusive, e o que aconteceu? O milagre do pão, do maná que caiu dos céus. E aquilo foi um milagre que aconteceu. Nós entendemos como foi que isso aconteceu, não exatamente nessa ordem, mas o que era necessário naquele momento? Levar a uma prova da existência de Deus para confortar os seus corações, para que eles pudessem passar aquele deserto mais tranquilo. Era para dizer para eles, tipo, acalmem-se, eu estou com vocês, né? E aí eles vêm e pedem para Jesus, né? E aí Jesus, qual é a resposta sábia que ele passa para ele? Amém, amém vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele disse, olha, aquele pão que Moisés deu a vocês era o pão para o alimento do dia, era o pão para saciar a sede e a fome de vocês naquele dia, mas o alimento que eu trago, ele vem saciar a tua vida para sempre, que é o Evangelho. Então ele faz a distinção. E isso que nós estamos buscando o tempo todo, que são esses sinais. Ele diz, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O que é esse dar vida ao mundo? Que alimento espiritual é esse que vem nos trazer e trazer a vida ao mundo? Essa vida ao mundo é poder passar por esta vida terrena que nós estamos vivendo com tranquilidade, com esperança, né? Com fé, confiando em que o trabalho, a obra de Deus será realizada, compreendendo que eu preciso passar por algumas situações, embora eu desconheça as razões, mas que eu tenha fé e confiança que isso tudo vai passar. Porque Deus é misericordioso e é bom. Então tudo que Ele nos faz não é vingança, não é castigo, mas são ensinamentos para que a gente possa aprender. Então eles disseram, então disse-lhes, dá-me sempre este pão. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então, observa como Jesus ele começa a fazer a argumentação dele, até fazer com que eles consigam compreender qual é verdadeiramente o papel de Jesus, para que Jesus possa dizer, eu sou o pão da vida. Quando ele pede, dá-me desse pão. A gente vai lembrar lá na passagem da Samaritana, quando Jesus para aquele poço e pede água, né? E ela reconhece ele como judeu,
ela como samaritana, e a gente conhece as divergências que existem ou existiam naquela época entre judeus e samaritanos, né? E ele diz: da água que eu te der, tu jamais sentirás sede. E toda aquela conversa que ela tem com Jesus, ela percebe que aquele é o Messias, que aquele é verdadeiramente o enviado de Deus, e ela pede da sua água. Então ela faz o que eles têm aqui, é a mesma atitude que ela fez. Quando a gente passa a conhecer o Evangelho de Jesus, a gente quer cada vez mais compreender e conhecer, para que a gente possa praticar esse Evangelho na nossa vida. Então que a gente possa o tempo todo estar pedindo: dá-me desse pão, Senhor, para que eu possa viver. E ele diz: quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais, né? Quando ele traz a referência da mulher samaritana, que foi uma passagem bem antes, quando ele estava indo para Jerusalém. Então vejam como é que Jesus ele faz o encadeamento de suas histórias. A todo tempo ele traz as passagens, não só as passagens que estão no Antigo Testamento, mas as suas próprias passagens ditas anteriormente aos apóstolos, para lembrá-los de que a verdade dele é uma só e ela vale para todos. Mas eu vos disse que também me vistes e não credes, né? Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora. Ele diz: olha, esse alimento que eu te trago veio do meu Pai, e se ele me deu, eu preciso fazer algo de bom com ele, que é passar para alguém. E aí é o que a gente vem aprendendo. Cada vez mais que a gente aprender do Evangelho, cada vez mais que a gente trouxer essa verdade para a gente e ela sedimentar nos nossos corações, que a gente possa levar também esse alimento para mais alguém. Nós conhecemos pessoas que ainda estão na dúvida, né? Que a semente ainda não conseguiu germinar no seu coração, né? Daquela semeadura tão pregada por Jesus, aquela sua parábola do semeador. Então, são alguns que a semente caiu em solo e que criou uma pequena raiz, mas o sol veio e queimou. Então, que a gente possa levar essa semente cada vez mais para renovar o solo dos corações das pessoas que querem acreditar de alguma forma, mas não têm a fé por si próprio. E se nós já acreditamos nesse Evangelho, que a gente passa a ser o seu semeador, que a gente passa a ser o instrumento de Jesus para levar este consolo. Que não devemos nos preocupar com a colheita, porque a colheita é de cada um. Cabe a mim levar essa palavra, mas esperar que cada uma dessas pessoas possam realmente compreender que esse pão, que esse alimento também lhe serve para a vida. Então, assim como Jesus disse que não lançou fora qualquer ensinamento do Pai, e tudo que veio do Pai, nós também não vamos lançar fora. Vamos aproveitar para nós e vamos aproveitar para os outros também, porque nós somos instrumentos constantemente, né? Nós já fizemos o estudo do caminho de Emaús e estava ali Jesus na forma de um peregrino tentando levantar o ânimo daqueles dois. Então que nós possamos ser um peregrino para levar o ânimo e levantar aquelas pessoas que estão tristes. Nós estamos passando por um momento onde temos pessoas que estão perdendo os seus entes queridos. E nós precisamos estar fortalecidos para levar esse consolo. E esse consolo, que pode cair muito bem no coração de cada um, só pode ser o Evangelho de Jesus, que é a sua compreensão toda. Jesus diz: porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Então todo o trabalho que Jesus veio fazer não era o trabalho dele, era o trabalho de Deus. Então todo o trabalho que nós fazemos na seara do Cristo não é o nosso trabalho, é o trabalho de Jesus, é o trabalho de Deus. Então que a gente possa ser mais fraterno, que a gente possa ser mais caridoso, que a gente possa ser mais humilde, para que a gente possa trabalhar e desenvolver esse sentimento do amor que Jesus veio nos ensinar, que ainda está muito restrito no coração de cada um de nós. Que nós possamos ter a força de compreender que o caminho de todos nós é o caminho do amor. Quando tivermos isso sedimentado no coração, tivermos compreendido que esse é o caminho, a humanidade passará por uma transformação, onde não haverão mais dores nem sofrimento. Mas é necessário que antes nós aprendemos a amar uns aos outros, como Jesus nos amou. E ele diz: e a vontade de quem me enviou está que tudo que ele me deu não pereça fora dele,
mas ele ressuscite no último dia. Entende assim, olha, ele mais uma vez ele traz aqui a sua responsabilidade como bom pastor. Aquele pastor que veio para conduzir as suas ovelhas para o redil de Deus, para buscar aquelas ovelhas que já escutam a sua voz, para fazer o retorno para a pátria, para o Evangelho de Jesus, para fazer com que todas aquelas ovelhas perdidas, né, do reino de Israel possam voltar novamente para o aprisco do amor, do consolo, da esperança, da fé, e que a gente possa desenvolver tudo isso, que nós possamos ser essas ovelhas cada vez mais apaixonadas pelo seu pastor, que é o Jesus. Então ele diz que quando a gente fizer essa transformação, nós seremos ressuscitados no último dia. Então Jesus traz esse exemplo e ele vai provar isso. Quando ele fala aqui para a gente seguir os seus passos, seguir os seus ensinamentos, ele está dizendo, façam tudo isso e serão ressuscitados no último dia. Então a gente vai observar que depois da ressurreição de Jesus, ele reaparece para os apóstolos com uma luz muito grande, com uma alegria, uma felicidade imensa. Então esse é o exemplo que Jesus traz para ele. Olha, se vocês seguirem o meu caminho, acreditarem na minha verdade e conhecer a minha vida, vocês serão ressuscitados no último dia. Então Jesus não entra no mérito de que se A ou B ou C não será ressuscitado. Mas o que ele quer falar exatamente é isso daquela época. Hoje nós sabemos que nós seremos de alguma forma. Mas o que Jesus queria prevenir naquele período era o como você será ressuscitado, né? Se você quer ser ressuscitado para essa alegria, você precisa seguir esses passos ensinados por Jesus. Mas naquele momento bastava Jesus, porque a compreensão era muito vaga. Então o que Jesus queria dizer? Olha, sigam, se vocês querem ressuscitar no último dia, esse é o caminho. Jesus vai e dá o seu testemunho a eles, né? E Jesus continua, pois esta é a vontade de meu Pai. Todo aquele que contempla o Filho e crê nele tem a vida eterna. Então, se eu confio em Jesus, se eu creio nele, eu terei essa vida eterna. Mas não é só o crer, como a gente já passou e falou aqui, sobre as verdades provisórias. O que a gente precisa realmente é aceitar essa verdade e pelo menos começar a praticar essa verdade. Começar a se policiar, começar a reconhecer que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ira, a vingança, nada disso nos faz ter uma vida eterna e tranquila. Porque enquanto estivermos dessas vicissitudes ainda no nosso coração, nós estaremos retornando mais uma vez pelo processo reencarnatório para fazer as devidas reparações, para fazer os devidos ajustes e para os perdões que não demos ainda. Ele diz, e eu ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, essa é a mensagem que Jesus vem trazer para a gente compreender por que ele disse que era o pão da vida. E qual foi a construção desse processo todo para que ele pudesse chegar e falar que ele é o pão da vida. Então, veja como tudo é maravilhoso no encadeamento da pedagogia de Jesus. Ele reúne toda uma turba, multiplica os pães que eram poucos, para eles acreditarem em Jesus, buscarem aquele alimento, mas logo em seguida descobrirem que o alimento mais importante não é o alimento físico, mas o alimento espiritual. E a gente vai lembrar que o Emmanuel disse que naquele período que Moisés trouxe o maná do céu, foi para que eles tivessem força para poder absorver e escutar as outras lições que tinham por vir. Se eles perdidos naquele deserto, Moisés não tivesse levado o alimento material para eles, eles estariam enfraquecidos. Então Moisés fortalece ele com aquele pão, que ao mesmo tempo saciou a sua fome, aquele pão fez com que eles ressuscitassem para Deus naquele momento, reacreditassem, porque eles reconheciam Moisés como o seu pastor daquele período. Mas eles começaram a entrar em desesperança, porque já estavam há dias naquele deserto. E é interessante que quando o Moisés se retira da presença deles, eles se enfraquecem novamente, e a necessidade deles de ter alguma coisa para orar, para louvar é tão grande, que eles fazem o quê? Aquele bezerro de ouro.
Então a nossa fé ela ainda é um pouco que cega, porque a gente não consegue compreender que eu, centrado em mim mesmo, buscando a compreensão e a meditação a Deus, eu estou sendo atendido. Então eu quero ter o tempo todo um amuleto, porque eles se sentiram desprotegidos, porque a figura representativa de Deus naquele momento era o Moisés. No momento que essa figura sai de cena, eles ficam perdidos. Por isso que a gente precisa ir ao templo ainda para buscar essa fortaleza. E a gente vem ver que o Emmanuel lá no livro, deixa eu ver qual é esse aqui, é o Vinha de Luz, no capítulo 173, chamado Pão Divino, eles vêm exatamente nos esclarecer isso quando ele diz: templos de pedras arruinam-se, princípios dogmáticos desaparecem, cultos externos modificam-se, revelações ampliam-se, sacerdotes passam. Então o que ele está querendo dizer com tudo isso? Que tudo isso que hoje nós precisamos, a exemplo daquele bezerro de ouro da época de Moisés, são para nos fortalecer. Mas ele diz assim, olha, tudo isso vai passar, porque tu estarás mais fortalecido, a tua crença em mim já será tão verdadeira que tu não precisarás do templo de pedra para orar. Basta que tu entre em meditação contigo mesmo, basta que tu volte para o teu santuário, do teu coração, para encontrar Jesus. Os princípios dogmáticos também vão desaparecer, porque tu terás aprendido o cristianismo redivivo. O que é o cristianismo redivivo? É aquele cristianismo pregado por Jesus, que é o amor que ele veio nos trazer. Então, se a gente retirar todos os dogmas que tem hoje, a gente vai encontrar o cristianismo, as mensagens verdadeiramente trazidas por Jesus. Então, os cultos externos também não precisarão mais. Eu não precisarei mais buscar o culto de alguém ou de algum templo, porque eu já terei isso implantado. Eu já terei reconhecido que isso é a melhor coisa para mim. E olha o que Emmanuel vem nos trazer mais ainda. Todos os serviços da fé viva representam de algum modo aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, alimento valioso, sem dúvida, mas para que sustentava o corpo apenas por um dia. Então o alimento, a gente precisa, o alimento físico a gente precisa. Esse pão é necessário para que a gente possa estar alimentado, para dar continuidade à nossa vida perante Deus. Mas que isso tudo vai passar, porque enquanto eu não estiver fortalecido, enquanto eu precisar buscar todos esses bezerros de ouro, que eu busque, porque é necessário para que eu esteja em pé, necessário para que eu tenha a minha crença na divindade fortalecida. Mas ele nos adverte, isso passará. A partir do momento que nós compreendemos e trazemos Jesus para dentro do nosso coração e acioná-lo cada vez que precisarmos, a gente não vai mais precisar passar por todos esses dogmas. Ele vai dizer que o espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Então o espiritismo, e vamos dizer também outras doutrinas que trazem os ensinamentos de Jesus, são abençoados celeiro deste pão divino, esse pão que vem do céu para a nossa alimentação. Então, meus amigos, para que a gente possa finalizar o nosso trabalho de hoje, eu vou fazer a leitura, só para finalizar, aqui do Emmanuel do Vinha de Luz, que ele diz o seguinte: se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino, que desce do céu para o teu coração, por meio da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz nos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Ele vem nos lembrar, olha, se tu busca essa felicidade, se tu busca a vida eterna, se tu busca essa paz que tu tanto procuras, tu precisa aplicar a tua energia ao aproveitamento desse pão que Jesus veio nos trazer, que é o seu Evangelho. Então, mais uma vez, a gente traz o Evangelho de Jesus, é o único caminho que nos leva a essa redenção que nós estamos buscando cada vez mais. Então, meus amigos, essa era a mensagem que eu queria trazer aqui e que a gente possa compreender que Jesus é o nosso alimento espiritual, aquele alimento que nos trará a tão solicitada, a tão rogada felicidade para os nossos dias. Muito obrigado.